uma alimentação onde a gente vai usar todos os elementos do local. Então aqui a gente vai usar principalmente esse fogão a lenha maravilhoso, um queijo fantástico da minha amiga Tereza, que tem uma fazenda que chama Paiol, onde ela faz queijo, faz geleia, faz doce, faz biscoitinhos, que mais, Maroca? Licores, tudo cachaça. Muito gostoso e muito natural, muito orgânico. Então a gente vai aproveitar essas delícias e fazer. Hoje o que a gente vai fazer? Uma quiche com esse queijo, tá certo? Uma truta com a geleia de pimenta que ela nos ofereceu hoje e a gente adorou e resolveu fazer para vocês. Então, todos esses pratos são muito fáceis, muito rápidos e muito saudáveis, tá certo? Aqui o que eu vou usar? 250 gramas de farinha de trigo. A gente sempre dá preferência para uma farinha de trigo orgânica, pode ser a integral. No caso, eu trabalho muito para intolerantes, então você pode fazer usando uma farinha sem glúten. Pode ser um mix de farinha, que inclusive no meu perfil tem uma receita nos destaques ensinando a fazer um mix de farinha sem glúten, que pode ser com farinha de arroz, farinha de aveia, polvilho doce, tem tudo lá, é só você dar uma buscada que você vai achar, tá? Então eu coloco a farinha aqui, tá certo? Já peneirei, a gente abre um pouquinho aqui no meio e eu vou usar 120 gramas mais ou menos. Aqui eu tô usando a manteiga, tá? Essa manteiga ela pode ser com sal, porque a gente vai fazer uma comida saudável. Mas você pode usar o azeite também. No caso, eu vou fazer uma massa podre, eu prefiro usar a manteiga, que ela fica mais quebradiça mesmo, né? A massa podre que a gente chama. E aí é muito fácil, gente. É só misturar esses dois elementos e com a mão mesmo você vai misturando, tá certo? Quando tiver tudo homogêneo, aí a gente vai forrar a forma que eu trouxe aqui. Então, olha, depois que a gente vai amassando, demora um bocadinho, mas ela vai ficar nessa consistência, tá vendo, ó? Que é a massa podre que a gente fala, que eu acho um nome horrível. E por quê? Porque conforme você quebra, corta, ela vai desmanchando. Aí, com esses pedacinhos, a gente vai forrando, né, a forma, o pirex, no caso, que eu vou fazer aqui, pra gente depois colocar o recheio. Não gosto de deixar a camada muito grossa, certo? Mas também não é para deixar muito fina, é um tamanho razoável. Depois que tiver toda forradinha, eu vou mostrar para vocês como é que fica. Mas aí é só ir realmente empurrando com a mão, né? A gente sempre na cozinha usa, eu gosto de usar muito a mão. Se a massa, a manteiga, conforme a gente vai manuseando, ela vai amolecendo, tá? Então você pode deixar a massa descansar uns 10 minutinhos dentro do freezer ou uns 20 minutinhos dentro da geladeira. Ela vai ficar um pouco mais firme. Agora que tá esquentando, né? A manteiga, ela faz isso mesmo. Vai soltando essa camada de gordura e vai, conforme vai amolecendo, vai ficando mais difícil da gente forrar aqui o pirex. Então, é importante você deixar ela realmente dar uma endurecida. Então, gente, forrei o nosso pirex, tá certo? Usei a massa toda naquela quantidade. Caso a massa fique muito mole, como eu disse, você coloca ela na geladeira um pouquinho para você continuar forrando. Se ela não ficar muito úmida, aí você coloca um pouco mais de manteiga para ela alcançar aquela consistência. Forramos o nosso pirex, a gente deixa ele aqui e agora a gente vai refogar o recheio. Então aqui eu coloquei azeite, tá, gente? Não sou patrocinada por esse azeite não, mas dê preferência sempre
por um azeite de qualidade, tá certo? Coloca lá a sua cebolinha até ela dar uma douradinha. Estamos usando fogão a lenha, panela de ferro e o sabor com certeza vai ficar maravilhoso. Eu tô usando só a cebola, mas você pode usar alho, ervas. Se você for fazer um outro recheio com frango, com palmito, com fungo, você pode fazer de vários recheios. Nós aqui estamos usando o queijo, que é o queijo da região, tá? Então, depois que a cebola tiver ficado translúcida, outra coisa também que eu não vou usar é sal, porque o queijo, ele já é salgadinho. Aqui eu vou colocar o leite, tá certo? Você pode colocar leite vegetal, leite de aveia, leite de arroz. Eu tô usando um leite de vaca, porque é aqui da região também. E eu coloquei uma colherinha de sobremesa mesmo, de amido de milho, que é para dar uma pequena engrossada. É uma colherinha só, tá, gente? E aí eu vou despejar ele aqui, ó, na panela e vou mexer até ela dar uma engrossadinha, tá certo? Isso é o tempo também do seu fogo. Cada um tem um tempo, tá certo? Depois que ele tiver levantado fervura e você perceber que ele já estiver mais grossinho, aí eu acrescento uma caixinha de creme de leite. Hoje em dia também tem cremes de leite vegetal, no caso de amêndoas, de castanhas, faz o mesmo efeito. Para quem quer ou tirar a lactose ou for intolerante, hoje em dia a gente tem muita opção de produtos sem lactose e sem glúten, inclusive. Então, ó, aqui já deu uma engrossada, tá? Colocamos cebola, leite com uma colherinha de amido e creme de leite fresco. Agora a gente vai colocar o queijo, tá? Aqui eu tô usando mais ou menos umas 400 gramas do queijo daqui de Alagoas, de Santo Antônio, tá? É da fazenda do Paiol, feito pela querida Tereza. Aqui eu não vou deixar o queijo derreter por completo, tá? Porque esse creme aqui, ele vai ser colocado na massa da quiche lá que a gente já preparou e vai ao forno para gratinar. Só eu coloquei aqui para ele começar o processo de derretimento, tá vendo? Ó? Olha que maravilha. Ai, que delícia. E aí eu vou colocar no pirex, vai assar aqui, depois eu mostro como vai ficar tudo pronto. Então, gente, ficou assim nossa quiche de queijo de Santo Antônio e agora vai esse forno ficar aqui pelo tempo de assar a massa, porque o recheio já tá pronto. Então, no fogão a gás é normalmente em torno de uns 20 minutos. No fogão a lenha, às vezes pode ser até mais rápido, se o fogo estiver bem alto. Vamos ver e eu conto pra vocês. Então, nossa aqui está assando, já tá quase terminando. Tem mais ou menos uns 25 minutos que ela tá no forno. Então, agora eu vou colocar o nosso filé de truta. No caso, eu só temperei com sal, tá? O segredo da truta é sempre colocar, tá? A pele pra cima, tá? Ó. Então, ela vai ficar desse jeito. Não demora quase nada, é o tempo dela realmente dar uma grelhada e a gente já tira. E aí vou colocar uma cebola aqui para dar uma caramelada e fazer só a nossa geleia de pimenta por cima. Junto com a quiche, tenho certeza que vai ficar um espetáculo. E ó, tudo feito aqui no Chalé Santo Antônio, em Santo Antônio do Rio Grande, na Bocaina de Minas. Vem conhecer esse lugar aqui que vocês vão amar. Nossa truta
já cozinhou, tá? Então agora eu virei, deixei a parte da pele pra baixo, coloquei umas cebolas aqui que eu já tinha deixado na grelha pra ela dar uma caramelada. E agora a gente vai colocar, ó, essa geleia maravilhosa lá da Fazenda Paiol de pimenta. E aí a gente vai colocar aqui por cima, ó. Isso fica a critério, né? Obviamente, cada pessoa tem um gosto. Nós aqui gostamos de uma truta com geleia de pimenta, tá? A nossa quiche já está pronta. Eu vou tirar e nós vamos colocar na nossa mesa para mostrar para você como que ficou o nosso prato finalizado. E eu não sei, infelizmente a internet não tem cheiro para vocês sentirem. Tá muito bom, né, Mara? Tá uma delícia. Muito bom. Gente, fantástico. Atenção agora para nossa quiche saindo do forno. Ai, que medo, gente. Olha aqui. Olha aqui. Que fantástico. Vocês não têm ideia de como tá o cheiro. Olha aqui. Mara, chega mais pertinho para mostrar. Olha que delícia que ficou, ó. Douradinha, o queijo derretido e a nossa frutinha. Já vamos tirar para servir tudo. Maravilhoso, gente. Muito, muito bom. Eu sou Adriana Borlamac, eu trabalho com comida inclusiva e eu fui convidada pelo Eduardo para vir aqui no chalé em Santo Antônio do Rio Grande, no distrito da Bocaina de Minas, aqui no sul das Minas Gerais. Nesse chalé lindo que vocês estão vendo, é um loft super legal que vocês podem entrar depois no próprio YouTube ou no Instagram, que vai ter todas as dicas desse lugar. Mas eu já te adianto que é muito gostoso, cabe aqui bem umas 5 pessoas confortáveis. Ele tem todos os instrumentos para você cozinhar, fogão, geladeira, utensílios. O banheiro é um charme, todo de cimento queimado, com uma vista maravilhosa, super confortável. E hoje em dia é o que a gente está querendo, né? Vir para um lugar lindo, que tem uma natureza exuberante, que você possa ter contato, fazer trilha, ir para a cachoeira e ver o pôr do sol, nascer do sol, coisa que eu e a Mara, a minha videomaker aqui, adoramos.